Graça e paz, irmãos em Cristo e amigos que assistem esse vídeo. Nós estamos iniciando uma série de vídeos falando sobre preparando para os últimos dias, com tudo que tem acontecido, que nós estamos vivendo, né? Toda essa pandemia, todos esses sinais de guerra que nós estamos vendo. Nada está oculto diante da palavra de Deus e nós queremos falar um pouco sobre isso nesses 4 vídeos que vamos apresentar para vocês. E esse primeiro eu queria dizer para vocês sobre algo. Põe tua casa em ordem, porque virão dias difíceis. Em Mateus 24, versículo de 6 a 8, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos que até o seu retorno em glória, calamidades, tremendas calamidades haveriam de se abater sobre a terra, sobre a humanidade. Esses flagelos, por se cumprirem exatamente como ele predisse, e por mostrarem o poder de Deus em sua justa indignação contra a humanidade, são chamados de sinais. Nós vemos isso lá em Mateus 24, versículo 3. Terremotos, fomes, pestes, epidemias, pragas, guerras, tempestades têm vindo e indo, uma após outra, sempre sem pausa. Isso nos mostra, e nós vemos isso acontecer ao longo da história da humanidade, dentro da história do cristianismo. Nós vemos várias guerras, várias situações acontecendo, várias catástrofes, vários tsunamis. E o que mais me chama a atenção é que milhões dos que têm passado por isso simplesmente endurecem o coração e morrem em sua incredulidade e ainda por cima se revoltando contra Deus. Mas em contrapartida, outros se quebrantam diante desses sinais de poder de Deus, da santidade de Deus, da justa e misericórdia de Deus, e morrem, mas morrem na fé em Cristo Jesus. Em meio a tudo isso, em meio a todas essas catástrofes, Deus não se deixou ficar sem testemunhas. Testemunhas que começaram com os profetas, começaram depois com os juízes, depois reis se levantaram honrando ao Senhor, depois então Deus levanta os seus discípulos, os apóstolos, e assim vai levantando homens e mulheres de Deus ao longo da história para testemunhar do seu amor e da sua compaixão para a comunidade. E o interessante é que a mesma natureza que se vira contra o homem diante disso que nós estamos vendo, também manifesta a glória de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Salmos 19:4 diz que a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. O primeiro texto diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Além de toda a natureza anunciar a glória de Deus, também tem homens e mulheres fiéis, cristãos fiéis, que têm pregado o evangelho em meio a flagelos tremendos, em meio à humanidade perdida, sem rumo e sem esperança. O que eu quero falar para você, dentro de se preparar para esses últimos dias, é que nós temos algumas verdades fundamentais que nos fortalece, que nos ajuda e nos prepara para esses dias. A primeira dela é que Deus não abandonou o mundo. Apesar de toda a iniquidade, o mundo ainda é o cenário em qual Deus desenvolve o seu plano, um plano de redenção, um plano de salvação. O que Deus tem em mente não é um abandono da humanidade, mas sim uma intervenção divina, o arrebatamento, um novo céu, uma nova terra, uma nova humanidade, que Deus está preparando para aqueles que o aceitarem e crerem nele. A segunda verdade é que nós não devemos nos sentir desanimados, né, por causa desse caos aumentar, esse mal parecer aumentar. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor é precedido por um desmoronamento total de valores morais e de uma aparente desintegração total do mundo. É uma aparente, né, aparente abandono, é um aparente desespero, de tristeza, mas
Apesar de tudo isso, não se trata de um prelúdio de destruição, mas sim de recriação, de Deus fazendo uma restauração para que nós possamos ter novamente uma comunhão plena com Ele na eternidade. E a última verdade fundamental é que tanto o julgamento como a nova criação são coisas reais e vão acontecer. Deus contempla o mundo com a sua justiça e com a sua misericórdia, e o que une isso é o amor dele. O plano de Deus não é fazer desaparecer o mundo, mas sim criar um mundo que esteja de acordo com a sua vontade e com a sua santidade. Nós precisamos confiar nisso e nos preparar para isso. Essa é a nossa esperança. A mensagem da igreja hoje, nessa geração, é que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1:15, Lucas 21:31. O que as pessoas mais precisam agora é reconciliar-se com Deus, principalmente aquelas que o ofenderam. O Deus que em Cristo, morto e ressurreto, oferece perdão e vida eterna a todos que nele crêem. Esse é o propósito dos sinais dos tempos. Esse é o propósito de nós vermos todas essas coisas acontecerem. Pestes, terremotos, sinais de guerra, confusão, a moralidade sendo exterminada por esse relativismo, tudo isso, todos esses sinais, está mostrando que é tempo daqueles que ainda não creem em Cristo Jesus se arrependam e creiam nele. E aí, todos nós, Igreja do Senhor, e pessoas que nós vamos pregar o Evangelho e vão converter ao Senhor, vão poder dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira notícia de preparar você para que você não se preocupe, você não foi abandonado por Deus. Esse é o plano dele. Por isso, fique atento aos próximos vídeos que nós estaremos preparando para você. Se você não faz parte das nossas redes sociais, siga lá no Instagram, siga no nosso Facebook, siga no nosso canal do YouTube e deixe Deus lhe surpreender. Em nome de Jesus. Um grande abraço e Deus abençoe.